Olá, alunos! Voltamos aqui com a nossa aulinha de revisão de conteúdo da nossa aula 9.1 e agora a gente vai ver quais foram os principais assuntos dessa disciplina de Sociologia na aula 9, que nós falamos hoje sobre pesquisa científica, tá lembrado? Pois é, então vamos ver aqui o que nós falamos sobre pesquisa científica. Vamos aqui para o quadro e a gente vai relembrar agora, é isso mesmo, agora. Vamos lá! Aula 9.2, nós falamos sobre iniciação à pesquisa científica, parte 2, tá? Que é a nossa última aula da unidade 1. Bom, nós falamos sobre o que seria a pesquisa qualitativa e quantitativa, né? A pesquisa quantitativa, ela prioriza, né, apontar os dados numéricos, né, da frequência, da intensidade, dos comportamentos através de métodos estatísticos, né? Pode analisar dados tanto da área física como da área humana, tá? Essa coleta de dados, ela tem que ser estruturada e objetiva, né? Bom, e a pesquisa qualitativa, o que seria? Ela está mais relacionada com o levantamento de dados sobre as motivações de um grupo de pessoas, né? Sobre compreender e interpretar determinados fenômenos, determinados comportamentos, sobre a opinião, a expectativa dos indivíduos de uma determinada população. Então, ela pode ser exploratória, né? Ela pode ser explicativa. Então, ela não tem um intuito de construir exatamente dados numéricos, mas levantar, né, informações sobre determinado fenômeno ou determinados assuntos. É isso aí. Também, para terminar a nossa aula, nós explicamos para vocês, né, um pouco do que seriam as formas, né, de estudo, né, as formas de construir textos científicos ou até mesmo textos que ajudem vocês aí na área de estudo de vocês. Então, a gente falou sobre resumo, fichamento, mapa conceitual e resenha, né? A gente explicou o que é o resumo, né, que ajuda a gente muito nas aulas aí. O resumo é reduzir ou abreviar informações sobre determinado conteúdo. O fichamento, eles usam o uso de fichas para armazenamento de informações já pesquisadas. O mapa conceitual, eles são estruturas esquemáticas que representam um conjunto de ideias e conceitos-chave. E a resenha é a produção de um conhecimento sobre um texto, né? De forma crítica, lembrem-se disso, tá? Não é só um resuminho, mas você tem a possibilidade de fazer uma crítica a partir de um livro, de um documento, em que você pode em que você pode utilizar a exploração desse texto, tá certo? Muito bem. Então, gente, tá aí. Agora a gente vai fazer a atividade de sala, em que vocês vão, né, botar em prática esse conhecimento que eu acabei de falar para vocês. O que é um fechamento, o que é um resumo, o que é uma resenha, né? Para que serve um mapa conceitual? Vocês têm que fazer essa diferença, porque isso vai ajudar vocês nos estudos que vocês estão aí galgando, que vocês querem fazer o Enem, que vocês querem fazer concurso, que vocês querem fazer seleções. Isso daí é uma forma de técnica que vai ajudar vocês, né? Isso é uma técnica. São várias técnicas utilizadas para quem estuda e quem quer avançar mais ainda no conhecimento, tá bom? Então, gente, vamos aqui fazer uma paradinha, um breakzinho, e já a gente volta para a correção dessa atividade de hoje, tá bom? Enquanto você já. Muito bem, galera. Voltamos com a nossa aula, ainda 9.2, para a correção do conteúdo, para a gente verificar se vocês realmente estão ligados nas nossas aulas, se vocês estão acompanhando, né, a sequência dos conteúdos, se vocês estão aprendendo realmente o conteúdo. Por isso que a gente faz sempre esse momento de exercício, de correção, e também a gente sempre tem alguma informação a mais para passar para vocês a partir dessas aulas, a partir desse momento de 15 minutos aí mais ou menos, que passa bem rápido, né? E às vezes a gente tem alguma coisa que não deu para falar na aula de 40, mas a gente está aqui
e fala mais um pouco, né? Porque, afinal de contas, o que mais o professor gosta de fazer, gente? Falar, né? Bom, então vamos aqui para o nosso slide para a gente ver as perguntas da nossa aula de hoje, galera. Muito bem. Vamos tirar nossas duvidazinhas. Vamos lá com a nossa primeira pergunta, né? Questão número 1. A investigação quantitativa tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, né, do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados de conjuntos demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis por meio de variáveis. Não é isso? Muito bem. A investigação qualitativa trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Adequa-se a aprofundar a complexidade dos fenômenos, fatos e processos particulares e específicos também de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. Bom, então vocês estão vendo aí, né, um fragmento explicando o que é a pesquisa qualitativa, né, e o que é a pesquisa quantitativa. Bom, muito bem. Então, as ciências sociais, elas lançam mão de métodos quantitativos e qualitativos, descritos sinteticamente no texto acima. Considerando essas definições, assinale a alternativa correta. Então, vamos para as alternativas. Letra A. As ciências sociais, nas ciências sociais, né, em ciências sociais, o pesquisador deve obrigatoriamente optar por pesquisas quantitativas ou pesquisas qualitativas, dado a incompatibilidade dos dois métodos. Será, gente? Verdade ou mentira, hein? Bom, o método quantitativo, por utilizar instrumentos matemáticos, consegue aprender a totalidade das dimensões dos fenômenos sociais. E aí, pessoal, será que o método quantitativo consegue abarcar a totalidade dos fenômenos? Não sei, vamos ver. O método da pesquisa de survey, se refere a um tipo particular de pesquisa social qualitativa. Letra D. A principal característica da pesquisa quantitativa está no seu potencial de generalização dos resultados obtidos, desde que a amostra seja representativa. Ou a letra E. O estudo de caso é uma técnica clássica das análises quantitativas. E aí, pessoal? Muita informação, né? Pois é. Então, bom, a gente tem o método das ciências sociais, gente, que usa tanto as qualitativas como as quantitativas, né? E elas podem sim trabalhar juntas. Não há incompatibilidade desses métodos. Então, a letra A, não tem essa questão de incompatibilidade, né? A letra B também, porque está dizendo que o método quantitativo ele consegue aprender a totalidade dos fenômenos sociais. E não, a gente precisa também do método quali para poder nos ajudar a entender esse fenômeno. Então, também está incorreta. O método de pesquisa survey, né, um tipo de particular de pesquisa, a gente não falou na aula, então também está incorreto. A letra D e E, temos aqui, o estudo de caso é uma técnica clássica das análises quantitativas? Bom, gente, o estudo de caso é um método, uma técnica, né, de pesquisa, porém ela é utilizada no método quali, onde você vai aprender a história das pessoas, o estudo de um caso específico, o estudo de uma situação particular dentro de um fenômeno. Então, ela não faz parte das pesquisas quantitativas. Então, está errado. O que sobrou aqui? A principal característica da pesquisa quantitativa é a generalização de dados. Está correto. Vamos conferir? Exatamente, está aqui, ó, letra D, a que é correta. Ela vai utilizar a generalização porque ela vai transformar a informação
em dados, tabelas, quadros, estatística, enfim, mapas e por aí vai. Tá? Ela vai generalizar aquela informação, transformando ela em algo visível, mais fácil de entendimento, tá? Vamos para a questão 2, então? Vamos lá. Questão 2, a gente tem um quadro acima aqui, ó, né, para representar aqui como que funciona a pesquisa, né? Pode ser qualitativo, quantitativo, o que é que ela está mostrando aqui? Vamos lá. Nós temos a primeira seleção de amostra, aqui no primeiro, no azulzinho aqui, ó. Seleção de amostra. Então, selecionou tantas pessoas, né? E dividiu essas pessoas em grupos, 3 de amarelinho e 3 de verde, né? Aí, depois dessa seleção de pessoas, de grupos, ela vai elaborar um pré-teste questionário. Então, elaborou um teste com esse grupo, tá aqui. A próxima etapa foi a possibilidade de amostragem. Como é que eu posso fazer isso? Através do sistema de web, eu vou transformar num mapa, eu vou transformar em um podcast, eu vou transformar num quadro, um relatório, né? Então, isso é uma escolha do pesquisador, é ele que escolhe. Aí, a outra etapa é a validação de dados, eu vou validar para ver se esses dados realmente competem à realidade, né? Se sim, eu processo os dados, então o processo transforma uma informação irrelevante e eu entrego. Como é que eu posso entregar? Como é que eu posso divulgar esses dados? Eu posso fazer através de análises estatísticas, eu posso fazer através de resultados e tabelas e também gráficos, eu posso fazer relatórios conclusivos e até mesmo recomendações sobre esse determinado fenômeno que eu pesquisei. Muito bem. E aí, essa pesquisa, ela é indicada aí. O que vocês identificaram? Ela é uma pesquisa quantitativa, qualitativa, ela é uma pesquisa de amostragem, uma pesquisa domiciliar ou uma pesquisa social? Qual das alternativas vocês acham que está correta, hein, pessoal? Vamos para a resposta, então? É uma pesquisa quantitativa. Não, aliás, é uma pesquisa qualitativa. Por quê? Porque eu peguei os dados, né, dessas pessoas aqui, fiz um questionário através da opinião dessas pessoas, utilizei meios para fazer com que essas opiniões sejam amostráveis, sejam amostras, que eu vou utilizar depois para analisar, né, quantitativamente e qualitativamente. Então, é uma pesquisa que tem por origem qualitativa, sim, mas no final eu posso utilizar ela também como dado quantitativo. Mas, a princípio, ela é qualitativa, ok? Bom, aqui a gente tem um quadro abaixo. Vamos observar aqui na questão 3, olha. Vamos lá, lê junto comigo aqui esse quadro. Dados observados, coletados no ambiente natural, o pesquisador como instrumento principal, né? Uma avaliação descritiva, uma abordagem da importância do significado que as pessoas dão às suas experiências de vida, observações dos comportamentais e interações sociais, o enfoque indutivo. Então, são características aí de uma pesquisa, não é mesmo? Vamos lá. Conforme essas características aí que a gente viu, das pesquisas apresentadas, essa pesquisa indica o quê? Letra A, uma pesquisa quantitativa. Letra B, era para ser a B aqui, né? Mas já saiu tudo A aqui, enfim. A letra B, uma pesquisa qualitativa. Letra C, uma pesquisa descritiva. Ou a letra D, uma pesquisa participante. E aí, pessoal, tá fácil ou tá difícil, hein? Vamos ler de novo? Dados observados, coletados no ambiente natural. O pesquisador como instrumento principal. Uma avaliação descritiva, ou seja, eu vou descrever esse fenômeno. Uma abordagem do significado que as pessoas dão às suas experiências de vida. Observações do comportamento e interações sociais. E um enfoque indutivo. Bom, gente, vamos ver aqui então qual é a correta? Exatamente, é uma pesquisa qualitativa. Por quê? Voltando ao quadro aqui.
Porque é uma pesquisa que indica, gente, um trabalho feito a partir de uma observação participante, de uma descrição, do significado que as pessoas dão às suas expectativas de vida, observar os comportamentos sociais, o enfoque indutivo, ou seja, o enfoque de um pequeno grupo. Então, por isso, ela se caracteriza por uma pesquisa qualitativa, ok? Então, vamos agora para a perguntinha do Enem, para a gente melhorar ainda mais essa análise, né? Vamos lá. Essa pergunta aqui é sobre resumo. Vamos ver se vocês aprenderam, né? Bom, o resumo ele pode ser considerado como uma leitura inteligente do texto que se pretende entender ou explorar resumidamente. A leitura inicial é uma forma de reconhecimento do texto, né? E o leitor ele vai sentir as primeiras impressões desse texto quando ele faz essa leitura, né? Quais são as partes indispensáveis para se ter um resumo? Vamos lá? Alternativas. Tem que ter um título, o corpo do texto e uma referência? Tem que ter apenas o título e a referência? Ou vocês acham que tem que ter um fichamento do texto? Ou vocês acham que deveria ter uma pesquisa científica dentro do resumo? Ou somente o corpo do texto, nada mais? E aí, galerinha? Vocês que assistiram a aula aqui comigo, vocês sabem a resposta e não está difícil, né? O que vocês marcariam aí? A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é a resposta correta. É isso mesmo. Quem assistiu a aula sabe que a letra A era a correta, não é mesmo? Tem que ter o título, que nem eu falei para vocês. Pode ser um título do próprio texto que já existe, ou você pode inventar um título, você pode elaborar o seu próprio título, né? Em seguida, tem que ter o corpo do texto, né? Tem que ter. Então, você fez lá o título, aí você vai, né? Você vai resenhar, como a gente fala, você vai escrever sobre o texto e você vai fazer uma referência no final do texto. Esse texto saiu da onde? Da tua cabeça? Do mundo das ideias? Né? Deve ter saído de algum lugar. Então, você vai referenciar esse texto para não caracterizar um plágio. Beleza? Muito bem, gente, muito bem. Então, vamos aqui para a nossa última perguntinha do dia. Defina o que é pesquisa científica. Essa é muito fácil, né, galera? Vocês aí ouviram a aula inteira falando sobre pesquisa, então vocês já sabem, né? Isso eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Então, vamos lá. O que é uma pesquisa científica? É um processo sistemático de construção do conhecimento que tem por metas principais gerar novos conhecimentos, claro, né? E confirmar ou confrontar algum conhecimento pré-existente. Então, eu posso confirmar aquele conhecimento, como eu posso dizer, não, isso aqui está errado. Mas aí, gente, eu tenho que provar, por A mais B, que aquele conhecimento que foi construído é um erro, ou que ele obtém erros, que ele tem coisas que são equivocadas, né? Então, prestem atenção nisso aí. Não é só eu dizer que, esse conhecimento aqui está errado. Não é certo. Por quê? Porque eu acho. Porque a minha opinião, agora o pessoal está nessa coisa. Vocês têm que respeitar a opinião das pessoas. Não, meu filho. Na ciência não existe opinião, para começo de conversa, né? Então, galera, é isso. Tá aí, a gente respondeu as perguntinhas aí de vocês. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham guardado na cachola de vocês essas informações aí sobre pesquisa, resumo, fichamento, mapa conceitual e por aí vai, porque isso ainda vai servir muito para vocês, tá bom? Então, gente, fica aí o meu abraço, encontro vocês na revisão da nossa unidade 1 para a gente encerrar com chave de ouro, tá bom? Então, até mais!